A Casa de Cultura Rogério Cardoso recebeu uma maravilhosa exposição que trouxe à tona muitos sentimentos. Cida Cili fala a respeito. A proposta da cultura, da Casa de Cultura é essa diversidade, né? Muita gente pensa em cultura como só eventos, né? Grandes eventos. A cultura é isso, é reflexão. Uma exposição dessa faz a pessoa refletir, né? Sobre o racismo, sobre a história, o resgate da história, sobre a fotografia. Hoje está cheio de fotógrafos aqui, tem estudantes da Escola Maestra, tem interessados pela cultura, interessados pelos direitos humanos, e tem advogado, tem o presidente do AB, já que ele é juiz. Quer dizer, olha como vai agregando. Amanhã já tem Balada em Berlim, que é um filme que nós vamos também debater. Então eu estou muito contente, muito realizada. O apartheid foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul entre 1948 e 1994, com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por uma minoria branca. O país foi governado por esta minoria, que adotou desde 1948 uma política de segregação racial. Rodrigo explica o porquê do nome da exposição. Essa exposição teve como ideia justamente trazer um pouco do que aconteceu nesse movimento tão importante e tão triste da história da humanidade no século XX, que ocorreu na África do Sul. Mas, ao mesmo tempo, como eu não vivi, como eu não sou um sul-africano, como eu não tive contato diretamente com os fatos, eu não quis reivindicar uma legitimidade de discurso que eu não teria. Então, justamente por isso, apesar de todo o meu estudo para montar o material e toda a minha dedicação em relação à fotografia e à montagem da exposição, eu deixei bem claro já no título que não se trata de um sul-africano contando história, né? Se trata de um estrangeiro que tenta muito mais do que trazer respostas, gerar perguntas e reflexões a respeito disso. Com o fortalecimento do regime entre as décadas de 1960 e 1970, uma forte oposição se fez presente. O Partido Nacional tinha como parâmetro as ideias de superioridade racial branca e, para a manutenção de seu governo e desse sistema, investiu em vigilância e repressão constantes. O fotógrafo mostra seu ponto de vista de vivência em uma noite marcante na Casa da Cultura. Hoje a África do Sul ela já é bastante modificada do que aconteceu, né? Mas não dá para negar também que o apartheid, ainda que não esteja mais vigente, ele traz inúmeras características na sociedade sul-africana, você consegue perceber, né? Então, de fato, assim como também, de certa forma, o Brasil, a sociedade sul-africana ela é bastante dividida, ela realmente tem muito claramente a divisão socioeconômica ainda, embora já tenha lá uma Constituição plenamente democrática e um regime democrático com instituições bastante sólidas, mas esse tipo de mudança não acontece de um dia para o outro, não acontece assinando papéis, né? Então, de fato, esse impacto em relação a distância entre os descendentes, ou melhor, as pessoas que vieram de uma elite branca e rica, que até então dominava o país através de um regime de opressão, e a grande maioria da população, que é a população negra, que você vê claramente que não tem ainda esse acesso à educação, à cultura, enfim, às possibilidades de produção, como tem a população branca. Então isso de fato é bastante impactante. A política de segregação racial esteve presente nos espaços mais comuns das cidades da África do Sul. Ele ainda faz uma análise do ponto de vista pessoal sobre o maior líder que foi Nelson Mandela. Eu tenho como uma pessoa que realmente sempre lutou pelos princípios que ele guardava no coração dele, um visionário do ponto de vista democrático, do ponto de vista de instituições que possam zelar pelos direitos mínimos, né? É difícil dizer, como eu falei, eu não sou sul-africano, então é difícil trazer um juízo de valor sobre a pessoa dele, sobre o caráter dele. Creio que, como qualquer ser humano, ele teve algumas decisões, ou até muitas decisões equivocadas, né? Uma delas, inclusive, que muitos apontam, aproximadamente na década de 60, quando ele, em tese, teria fomentado a violência, algo que outro pacifista como Mahatma Gandhi não teria tido esse caminho, né? Mas como qualquer ser humano, ele tomou decisões que deveriam ser tomadas naquele momento. Não sei se são as mais corretas ou não. Fato é que, pelo menos na minha humilde opinião, ele fechou o livro da biografia dele de forma bastante esplêndida com a redemocratização da África do Sul e especialmente com a manutenção de um país, embora com muitos problemas como o Brasil,
mas um país que possa trazer um legado de reflexão de sociedade e de democracia. O juiz afirma que, através das fotos, ele quer gerar muito mais perguntas que dar as respostas. As imagens realmente são muito impactantes e ele explica. Esse acesso à informação é fundamental para você poder trazer novas reflexões e novos debates a respeito do que aconteceu lá, né? Isso vale também para o Brasil, é justamente essa a intenção da exposição. Eu não quero trazer respostas, eu não vivi isso lá, né? Não tenho nenhuma legitimidade para isso, mas antes de tudo eu quero, pelo menos, provocar sensações, reflexões, sentimentos, nem que sejam ruins, né? Para um movimento que aconteceu importantíssimo na história da humanidade no século XX, que praticamente ninguém conhece ou ninguém procura saber, né? Eu até digo que quando a gente fala no Brasil, pelo menos num ponto de vista geral, né? Quando a gente fala sobre nazismo, sobre fascismo, todo mundo já tem uma preconcepção. Mas quando a gente fala de apartheid, ninguém sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe o que é, ninguém sabe como foi instalado, ninguém sabe como acabou. Todo mundo lembra do Mandela pelas fotos do Papa, com o Bill Clinton, enfim, com os grandes presidentes. Mas ninguém sabe realmente o que ele pode ou não ter representado uma nova ideal de democracia no final do século XX, né? E ainda faz uma analogia do quanto a história brasileira se perde com o passar dos anos, diferente da África do Sul, que mantém os acontecimentos vivos. Creio que esse talvez tenha sido um dos maiores legados do Nelson Mandela e, ao mesmo tempo, uma das decisões mais sábias nessa nova união do povo sul-africano, porque foi um povo que não quis apagar o que aconteceu, um povo que não esqueceu das pessoas que realmente fizeram parte da história e que tenta reconhecer, dentro do possível, os erros e os acertos do passado, né? E isso é algo que o Brasil, por exemplo, não faz, pelo menos na minha opinião, não faz. E uma das maiores provas disso é que e aí eu faço até uma brincadeira com o título, né? Eu sou um estrangeiro que lá estive e que tive contato direto com os locais do apartheid. E no Brasil, os brasileiros não têm contato com o que ocorreu 50 anos atrás. Então isso eu acho importantíssimo, porque você olhar para trás é você tentar buscar um melhor amanhã, né? Com um público diversificado, a exposição foi um sucesso. E quem esteve presente elogiou muito. Quando a pessoa chega, fotográfica e traz um relato que ele vivenciou, né, uma história e um país que deixa a sua marca presente, ela não esquece, né? E como ele mesmo falou, o Brasil tem uma memória muito curta, né? Isso é importante para o povo valorizar e dar marca, querer, saber reivindicar. Quando você sabe a história, você pode reivindicar. Traz vontade de aprender, né? A gente sai daqui balançado, querendo saber o porquê de tudo isso, né? Ele deu uma aula pra gente, uma aula muito gostosa, e a gente, com certeza, isso vai ser um disparador pra gente aprender muita coisa. Pelo que ele está mostrando, está muito bem retratado o que ele viveu lá, que deve ser uma coisa muito forte. Acredito que o olhar dele mostrou muito bem isso.